A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e estamos aqui em mais um Sacadas Teológicas, ok? E no programa de hoje eu quero falar o seguinte, sobre a Bíblia. Esse livro que é tão inspirador, mas que muitas vezes as pessoas criticam. Vivemos numa época que as pessoas acabam, ou pelo menos tentam criticar bastante a Bíblia, né? Eu quero ler uma frase de um filósofo bastante famoso, embora ele, digamos, não fosse o melhor dos cristãos, mas ele tem uma frase interessante. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos de todo o tempo, falou o seguinte sobre as Escrituras. O que ele fala? É a minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Vou repetir a frase do Kant. É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Sobre as críticas às Escrituras, me parecem que boa parte delas, a maioria delas, para ser mais bem sincero, dentro da minha experiência, conversando com pessoas, elas estão pautadas na ignorância mesmo. Quando eu falo ignorância, não é no sentido pejorativo de ofender as pessoas, mas ignorância no sentido de pessoas que não compreendem. São muitas vezes afirmações erradas da perspectiva de uma análise crítica das Escrituras e principalmente de uma análise histórica, né? Por exemplo, poucas pessoas sabem que a Bíblia ela é uma coleção de livros, e ela não é um livro só. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, sendo que foram escritos num período ou num espaço entre 1.500 anos mais ou menos de diferença, né, estimativamente falando, entre o primeiro e o último. E você tem, esses livros foram escritos em 3 línguas diferentes, que seria o grego, o hebraico e algumas partes em aramaico, ou hebraico, aramaico e grego. 3 continentes diferentes, porções escritas na África, no norte da África, porções escritas na região da Palestina ali, no Oriente Médio, e porções na Ásia Menor, né? E porções escritas também na Europa, partes da Europa, né? E você tem mais de 40 autores diferentes desses 66 livros, alguns escreveram mais de um, por exemplo, Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento, sem dúvida alguma, e dentre outros escreveram mais de um livro, Moisés escreveu 5, mas você tem uma unidade impressionante desses livros. Você tem uma unidade fantástica do começo ao fim, né? Fora isso, nenhum livro da história você tem tantas pessoas transformadas do que as Escrituras. Tudo bem, um ponto que você pode colocar mas muitas pessoas manipulam de forma errada. Mas por que manipulam? Manipulam justamente porque quem se diz cristão muitas vezes não conhece a própria doutrina, não conhece o livro que estuda. Mas se você estudar a Bíblia de forma com paciência e da forma que deve ser estudada, você no mínimo vai se impressionar com a beleza que existe nesses escritos. O tanto que ela pode trazer para a sua vida e o tanto de transformação e de melhora que ela pode dar. Como Kant disse, né? A minha fé na Bíblia serviu o quê? De base moral, um dos maiores livros de moralidade e literária também. Ou seja, ele utiliza a compreensão e a inteligência de forma impressionante, né? E ele vai falar, o Kant vai falar, quanto mais a civilização avança, mais necessário é que as pessoas entendam e tenham contatos em livros como a Bíblia. Na verdade, como a Bíblia, né, você não vai ter um livro nessas características que eu citei para você aqui. Nenhum dos livros antigos, por mais interessantes que sejam, livros religiosos, vão ter essas características da Bíblia, que fazem dela um livro único, uma coletânea de livros único para a vida de qualquer um que se interesse em melhorar como ser humano. Que você possa levar isso em consideração. Se você tem Bíblia em casa, leia, e que você possa curtir o canal aqui, né, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas e se inscrever no canal, ok? Mais likes aí, porque isso vai com certeza abençoar a minha vida e a sua. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.